Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Eu sou o pastor Weder Moreira e quero agradecer você por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude difundindo a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito relevante para a nossa vida cristã: a importância da ceia do Senhor. Infelizmente, nós vivemos num contexto onde muitos cristãos acabam, por desconhecimento da doutrina bíblica, ignorando e até mesmo se equivocando quanto ao assunto Santa Ceia. A ceia do Senhor, ela é um assunto bíblico que precisa ser entendido à luz das Escrituras. Afinal de contas, como cristãos, nós temos alguns deveres e é importante que nós valorizemos a ceia do Senhor da mesma forma que nós valorizamos outras coisas na vida cristã. A ceia tem o seu lugar, a sua função, e é sobre isso que eu quero investigar com você nesses próximos minutos. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele deixou duas ordenanças para que a igreja obedecesse aqui na terra. A primeira ordenança é do batismo nas águas. Em Marcos capítulo 16 e o versículo 16, está claro o mandamento do Senhor Jesus Cristo de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar aqueles que abraçassem a fé no Senhor Jesus Cristo. A primeira ordenança que Jesus deixou para a igreja obedecer na terra é a ordenança do batismo nas águas. Algumas linhas teológicas vão chamar essas duas ordenanças de Jesus de sacramentos. Nós preferimos a palavra ordenança. A segunda ordenança que Jesus Cristo deixou é justamente a ceia do Senhor. Em Marcos, no capítulo 14, versículos 22 a 26, Jesus, no momento da Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. A ceia, ela tem então um seu aspecto e ela precisa ser valorizada. Por ser um sacramento, uma ordenança estabelecida por Jesus Cristo, nós devemos então valorizar. A ceia não é uma invenção humana, ela é uma ordenança divina. Então, tanto o batismo nas águas quanto a ceia do Senhor são ordenanças divinas, ordenanças do próprio Cristo. E se é Cristo que ordena, nós devemos então entender, compreender, obedecer e valorizar. Se não fosse assim, Jesus não teria instituído. Se não tivesse importância, Jesus não teria ensinado os seus discípulos para que eles cumprissem esta ordenança. A ceia, ela é chamada na Bíblia por alguns nomes. A ceia do Senhor, ela na verdade, ela aparece na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que é a partir do momento em que ela vai ser institucionalizada, ela vai ser instituída. Ela recebe alguns nomes. Em primeiro lugar, ela é chamada lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 20, de ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, a ceia é chamada de ceia do Senhor, 1 Coríntios 11 e 20. Segundo, ela também é chamada lá em 1 Coríntios 10 e o versículo 21 de mesa do Senhor. E é interessante que essa nomenclatura mesa do Senhor, que aparece lá em 1 Coríntios 10 e o versículo 21, traz a ideia de Jesus como sendo o anfitrião que recebe os seus discípulos para partilhar de uma comunhão nesta mesa. Então é interessante esta nomenclatura que a ceia recebe, mesa do Senhor. Em terceiro, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, a Bíblia também chama a ceia de comunhão. Comunhão. E em quarto lugar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, a ceia é chamada também de ação de graças. Então esses quatro nomes indicam algumas verdades para nós. Primeiro, ela é a ceia do Senhor. Isso fala de uma refeição
que vai servir de simbolismo para testificar uma verdade espiritual para nós. Mesa do Senhor, isso fala de um anfitrião que é Jesus recebendo os seus discípulos, os seus seguidores, a fim de os receberem na mesa. Terceiro, de comunhão, isso fala de um relacionamento. E em quarto, uma ação de graças. Então veja que interessante. A Bíblia deixa claro para nós, essa doutrina bíblica da ceia, aponta para nós que a ceia ela é um momento que deve ser partilhado a partir de dois elementos. Primeiro, quais são os elementos da ceia? Número 1, o pão. A Bíblia é clara em dizer que Jesus disse que ele pegou, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então observe, o pão ele representa, ele simboliza o corpo de Cristo. E há um segundo elemento, que é o cálice, o vinho, que o próprio Jesus disse que era o Novo Testamento no seu sangue. Então o vinho ele comunica o simbolismo do sangue de Jesus Cristo, o corpo e o sangue de Cristo que foram dilacerados e moídos na cruz do Calvário, num sofrimento sem precedentes em prol da humanidade. Existem 4 visões sobre a ceia quanto ao seu significado. E aqui eu quero que você redobre a sua atenção. A ceia ela tem 4 visões no que tange ao seu significado. Por exemplo, nós temos a visão católica romana. A visão católica romana faz com que o indivíduo creia naquilo que nós chamamos na teologia de transubstanciação. Os católicos, a visão católica da ceia, eles acreditam que os elementos da ceia, o pão e o vinho, a partir do momento em que se ora, tornam-se literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Nós, todavia, não partilhamos desta visão, da visão católica. Por quê? Porque para nós, ali não há uma transubstanciação. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Há ainda uma segunda visão, que é a visão chamada de visão luterana. A visão luterana acredita que a ceia ela passa por um processo de consubstanciação. O que é esse processo de consubstanciação? Os elementos da ceia, eles passam a ter algumas partes do corpo de Cristo, literalmente, do corpo e do sangue de Cristo. Então eles acreditam que ali no pão, naquele pedaço de pão, há alguns componentes do corpo de Cristo, literalmente. E no sangue de Jesus há ali alguns componentes do sangue de Jesus mesmo. Nós também não partilhamos, obviamente, desta visão, porque, como eu disse, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Há ainda a visão reformada. A visão reformada acredita que Jesus, ele está espiritualmente ali no momento da ceia do Senhor. Ele está espiritualmente ali no ambiente e nos elementos da ceia do Senhor. E há a visão que nós, pentecostais e assembleianos, seguimos, que é a visão do memorial. A visão de memorial da ceia acredita que a ceia ela é um memorial, um simbolismo, que nos faz lembrar sobre o sacrifício de Cristo por nós. Então o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, e após a oração há um simbolismo por trás daquele pão e por trás daquele vinho. É um memorial, aquela refeição é um memorial que nos lembra que Cristo passou por um sacrifício por nós. Então são 4 visões, essas são as 4 visões da ceia do Senhor. Agora, há uma pergunta muito interessante e feita comumente por pessoas que têm dúvidas sobre a ceia. Quem são as pessoas que devem participar da ceia do Senhor? Quem deve participar da ceia do Senhor? A Bíblia é bem clara quanto a esse assunto. Veja só. Podem participar da ceia os crentes que verdadeiramente têm compromisso com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10,
e o versículo 16, e também em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 33. Esses dois textos, eles apontam uma palavrinha ali que fala sobre quem deve participar, quem são os participantes da ceia. Paulo vai usar tanto em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16, quanto em 1 Coríntios 11, 33, a expressão irmãos. Irmãos. Com a expressão irmãos, ele está na verdade comunicando que os indivíduos que participavam da ceia na igreja primitiva eram aqueles que verdadeiramente haviam crido em Jesus, haviam passado por uma experiência de novo nascimento, de batismo, e estavam em plena comunhão com Deus e com a igreja. Baseado nisso, a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 13 e na página 132, vai falar o seguinte: a ceia é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizado nas águas, em plena comunhão com a igreja. Então observe, a partir dessa visão escriturística, a declaração de fé da nossa igreja, da Assembleia de Deus, vai mencionar que quem pode participar da ceia são os indivíduos que de fato são irmãos. E para ser irmão, como disse o apóstolo Paulo, é necessário ter algumas características. Quais são? Primeiro, ter nascido de novo, ter compromisso com Jesus, estar em comunhão com Cristo verdadeiramente e com a igreja, e ter passado pelas águas, testemunhando assim a sua fé de forma pública. Então estes são os indivíduos. E além disso, a Bíblia vai recomendar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 28, que a ceia deve ser acompanhada de reflexão e autoexame. O cristão, ele deve olhar para si, refletir no momento da ceia e fazer um autoexame da sua própria vida. Como disse o apóstolo Paulo, ele deve examinar a si mesmo. Pastor, uma outra pergunta: com que frequência devemos tomar a ceia? Qual é a frequência da ceia? Veja só, a Bíblia ela fala para nós sobre 3 vertentes quanto a este assunto da frequência da ceia. Existem crentes que perguntam: pastor, eu posso tomar ceia mais de uma vez no mês? Eu posso tomar toda semana? Como que eu faço a questão da ceia? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que você deve obedecer à regra da igreja que você pertence. Há muitos irmãos que não são da nossa denominação e que têm as suas regras. Então, é preciso que você seja obediente aos mandamentos bíblicos e das autoridades que Deus constituiu na igreja que você congrega. Mas a Bíblia fala sobre 3 coisas quanto à frequência da ceia. Primeiro, a igreja primitiva tomava ceia diariamente. Lá em Atos capítulo 2 e o versículo 46 vai dizer que era costume que diariamente a igreja primitiva participava da ceia do Senhor. A Bíblia depois, posteriormente, vai falar que a igreja posterior à igreja primitiva tomava a ceia semanalmente. Isso está lá em Atos capítulo 20, o versículo 7. Atos 20, o versículo 7, vai mostrar que a igreja posterior à igreja primitiva tomava a ceia semanalmente. Olha que interessante. Então os primeiros crentes tomavam diariamente. Depois a igreja posterior começou a tomar semanalmente. E hoje, a nossa denominação, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem o costume de servir a ceia mensalmente. E há parâmetro bíblico para isso, pastor? Sim, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, citando a frase de Jesus. Todas as vezes. Ali, essa expressão todas as vezes vai mostrar que a ceia ela precisa ser tomada, e o critério da frequência ela vai partir muito da igreja, da liderança local. Todas as vezes. A igreja, a nossa igreja em particular, serve a ceia mensalmente. Agora, aqui há um ponto importante que se deve dizer. Biblicamente, pensando biblicamente, nós devemos cultivar esse hábito, né? Como disse Martinho Lutero, a minha mente, a minha consciência é cativa das Escrituras.
Nós precisamos ter uma mente cativa das Escrituras. Agora, tentando pensar biblicamente, o que se entende por inferência é que, com essa expressão todas as vezes, Jesus está recomendando que se evite longos períodos para tomar a ceia. Essa é uma recomendação que se depreende a partir dessa expressão todas as vezes, porque fala de algo comum que sempre precisará ser feito. Então, precisa-se evitar longos períodos para que a ceia não tenha um intervalo muito grande. Então veja só, recapitulando, a igreja primitiva tomava diariamente, a igreja pós-igreja primitiva tomava semanalmente e nós nos dias atuais tomamos mensalmente. A Bíblia também fala sobre o local da ceia. Veja que interessante, o local da ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 18, a Bíblia vai dizer: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja... Olha isso. Paulo aqui no contexto da ceia do Senhor vai falar que a ceia na igreja primitiva ela era servida quando a igreja se reunia. Nós entendemos que a ceia deve ser servida na igreja, quando o povo de Deus se reúne para adorar a Jesus Cristo. Então se recomenda de uma forma muito clara que a ceia não seja servida de forma particular. Existem pessoas, escute aqui, principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos, há alguns meses atrás, estávamos impossibilitados de reunirmos todos para tomarmos a ceia. E alguns cristãos, eles realmente deixaram a ceia de lado. Não foram tomar a ceia nas igrejas, na igreja na qual pertencem. E isso é um perigo muito grande, nós vamos chegar nessa parte aqui. Qual é o local da ceia? A Bíblia fala que a ceia deve ser servida quando a igreja se reúne. Então observe, isso é muito sério. Porque ou nós cumprimos como está nas Escrituras ou não cumprimos. Devemos refletir quanto a isso. Pastor, há um problema muito sério porque muitos crentes deixam a ceia por qualquer motivo. Sem motivo justo, eles não comunicam à liderança, não comunicam à igreja, não comunicam aos santos e eles não vão à ceia do Senhor por motivos banais e isso é extremamente prejudicial, nós vamos ver isso agora. Uma outra questão é, qual realmente a importância da ceia para o cristão? O que a ceia traz de importância e de relevância para o cristão? Eu listei aqui 5 coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, a ceia ela é um memorial para o cristão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Por que a ceia ela é um memorial para o cristão? Por causa do seguinte: Deus sabe que eu e você esquecemos o que Ele faz por nós muito rapidamente. Então, para que você não se esquecesse de que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou um alto preço para que você fosse salvo, para que nós fôssemos salvos, Ele instituiu a ceia como uma forma de nos trazer à memória o sacrifício que Jesus, ora, realizou por nós na cruz do Calvário. Então ela é um memorial para o cristão. O próprio termo ali que fala memória é o termo grego amnésia, que fala sobre a questão de mente, é uma comunicação para a nossa mente, para trazermos a memória, para não deixarmos, para não esquecermos de fato que Jesus morreu por nós. Então, a ceia é um memorial para lembrarmos que Jesus morreu por mim e por você, para que nós jamais venhamos esquecer do sacrifício de Cristo. Segundo, a ceia é um ato de comunhão com Cristo. Ela é um memorial para o cristão. Para que um memorial? Para trazer a memória, para trazer à mente de cada cristão que Jesus morreu por ele. E esse é um fato que não pode ser esquecido. Se você tem esquecido o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, está na hora de você trazer a memória, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Segundo, a ceia também é um ato de comunhão com Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 16.
por meio da participação da ceia, nós estamos dizendo no mundo espiritual que nós temos comunhão com Jesus Cristo. Você consegue compreender a dimensão que isto demonstra para nós? Pela ceia, quando eu participo do pão e do corpo de Cristo, do cálice que simboliza o sangue, eu estou dizendo no mundo espiritual e para Jesus: Jesus, eu tenho comunhão com o Senhor. Veja que coisa poderosa. Terceiro, a ceia é também um ato de comunhão com a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. A ceia, ela é um momento de comunhão e unidade com os nossos irmãos na fé. Então, quando nós participamos da ceia, ali nós estamos dizendo: eu tenho comunhão com Jesus, mas eu também tenho comunhão com os meus irmãos, a igreja. Eu tenho comunhão com a igreja do Senhor. Eu estou ligado no corpo de Cristo e eu faço parte da igreja. Então veja como a ceia do Senhor ela é séria. Em quarto lugar, a ceia é um ato de pregação simbólica para nós. Eu disse no início que a ceia ela é um memorial. A ceia, ela também prega aos nossos corações. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Olha o que Paulo diz, que nós devemos, olha o que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia do Senhor, ela anuncia, ela proclama, ela prega para nós através daquele simbolismo. E o que ela prega, pastor? Através dos elementos da ceia, o pão e o vinho, nós somos lembrados da verdade do Evangelho, de que Cristo morreu para nos salvar, de que o mérito da nossa salvação é de Cristo e não de nós mesmos. Na verdade, a ceia, ela prega para nós, ela anuncia para nós que as nossas próprias obras nada são e são incapazes de nos salvar, que nossa salvação é por meio da graça e do sacrifício de Jesus Cristo. Em quinto e último lugar, a ceia também tem o propósito de nos lembrar da volta de Cristo. 1 Coríntios 11, 26 vai dizer: até que beba deste cálice, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Observe essa expressão. A ceia ela tem essa dimensão escatológica. Neste mundo nós somos tentados a todo momento a perder o foco da volta de Cristo. E podemos até nos embaraçarmos com os negócios desta vida, mas a ceia, ela nos lembra de que Jesus Cristo voltará. Sabe por que há muitos cristãos desapercebidos? Porque eles já não mais participam da ceia, por conta própria. São crentes que se autopastoreiam. Sabe, esse negócio de que eu não vou tomar a ceia, não vou conversar com o pastor, não vou procurar resolver o meu problema, eu vou continuar na minha vida de erro, de pecado. E a pessoa se autopastoreia. Escute só, isso é um grave prejuízo espiritual para a sua vida. Se autopastorear, eu mesmo não tomo a ceia. Aí essas pessoas estão fracas na fé, doentes espiritualmente e alguns até já morreram. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Olha só a importância da ceia. A ceia, ela é um mecanismo que nos traz à memória: um dia Jesus voltará. E está mais próximo do que nós imaginamos. Por fim, para encerrarmos este rápido estudo sobre a ceia, quais são os prejuízos para quem perde a ceia do Senhor por qualquer motivo, por motivos banais? Conhece pessoas assim? Que por qualquer coisinha perde a ceia? Veja que coisa interessante. 3 prejuízos que eu destaquei. Primeiro, o prejuízo de esquecer e ignorar o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é uma coisa lastimável, terrível. Quando um cristão esquece o que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário, esquece que o sacrifício de Jesus é o que faz com que ele tenha a salvação, ele está a um passo
de ser derrotado pelo inimigo e de desvanecer na fé. Será que você tem passado por esse prejuízo, por negligenciar a ceia por qualquer coisa? Segundo, o prejuízo de perder a comunhão com Jesus. Quem perde ceia por qualquer motivo, porque hoje está assim, infelizmente, há crentes, não, hoje tem um aniversáriozinho ali, mas hoje é dia de ceia, eu vou no aniversário. Por qualquer coisa, sabe, deixa a mesa do Senhor. O segundo prejuízo é o de perder a comunhão com Cristo. E se você perder a comunhão com Cristo, meu amigo, como você há de receber a salvação eterna? Terceiro, o prejuízo de perder a comunhão com a igreja. As pessoas quase não estão mais valorizando a comunhão com a igreja. E isso é uma tragédia da vida cristã no século 21. Quando os crentes não valorizam a comunhão com a igreja, ele perde o seu testemunho, o seu contato com os seus irmãos na fé. E quando você perde a comunhão com a igreja, você corre o risco de ser seduzido pela comunhão com o mundo. Muito cuidado, querido. Você que está me assistindo, eu espero que essa palavra edifique o seu coração. Que você possa reconhecer a importância da ceia, deste mandamento do Senhor, dessa ordenança divina, e possa viver a sua vida cristã valorizando aquilo que Jesus deixou para obedecermos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A Bíblia diz que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. E eu, como pastor, escute isso aqui, eu tenho uma máxima comigo. Nós não podemos cobrar de um cristão aquilo que nós não ensinamos. Você hoje está recebendo o ensinamento da importância da ceia. Não negligencie. Conduza a sua vida espiritual com muita seriedade, porque você terá uma recompensa de Deus. Que Deus te abençoe.